Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Com estas palavras enfáticas e intransigentes começa o Shema e a confissão hebraica de fé e o prefácio aos mandamentos que o Senhor entregou ao seu povo quando eles estavam no limiar da terra prometida, Deuteronômio 6 verso 4. Pretendia ser a base das suas crenças e a sua companheira constante no país ou no estrangeiro. Pela reiteração constante desta verdade, o Senhor pretendia assegurar a integridade dos afetos do seu povo por si mesmo, garantindo em última análise a prosperidade de todos os seus assuntos, nacionais e internacionais. A força e o momento desta confissão são extremamente significativos. Primeiro, embora o deserto tenha provado ser um lugar fisicamente austero, já ao qual sobreviveram apenas através da provisão milagrosa de comida e água do Senhor, para a nação recém-nascida de Israel, era um ambiente espiritual relativamente benigno. Assim como a coluna de fogo e a nuvem os protegeram dos elementos naturais, a solidão de seu acampamento no deserto e a presença especial do Senhor os separaram em grande parte das trevas do Egito e os protegeram da chama fulminante do pluralismo religioso cananeu, no qual eles estavam prestes a entrar. Segundo, mesmo tendo experimentado sua poderosa libertação da tirania egípcia, a geração anterior recuou com medo em Cádiz Barneia, Deuteronômio 9 verso 23. Confrontados com os relatos dos espiões sobre fortalezas impenetráveis e inimigos formidáveis, duvidaram da capacidade atual do Senhor para lhes dar a vitória. Seus pais infiéis desejaram imprudentemente a morte no deserto e obtiveram-na concedida, Números 14 verso 2, mas agora os filhos devem enfrentar o inimigo. Isto nos apresenta o primeiro sentido em que dizemos que Deus é um e numericamente. Não existem muitos deuses. Embora ele seja conhecido por muitos nomes abençoados, existe apenas um Deus verdadeiro. Esta declaração afirma a singularidade de Deus. Ele está sozinho e sem igual, eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus, ou Isaías 45 verso 5. E ele não tolera rivais, e não terás outros deuses diante de mim, ou Êxodo 20 verso 3. Num mundo cada vez mais pluralista e hostil, convicções sólidas sobre a singularidade do verdadeiro Deus irão ancorar os nossos afetos e encorajar os nossos esforços. Sua singularidade exige que nenhum concorrente chegue diante do Senhor em nossos corações, e o conhecimento seguro de que não há Deus além do Senhor que dá força e coragem, mesmo na adversidade. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ó 1 Coríntios 15 verso 58. No Novo Testamento, a importância do Shema foi enfaticamente reforçada pelo Senhor Jesus, pois quando os fariseus vieram testá-lo, perguntando qual era o maior mandamento, o Senhor respondeu citando as palavras que imediatamente o seguem em Deuteronômio 6, Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, ó Mateus 22 versos 37 a 38. Além disso, ele não parou por aí, continuando a dizer, o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ó Mateus 22 versos 39 e 40. Este tratamento especializado da lei introduz magistralmente o segundo sentido em que falamos sobre a unidade de Deus. O Senhor Jesus mostrou que a afirmação de que Deus é um também deve ser entendida qualitativamente. Isto é, afirma a indivisibilidade absoluta de Deus e descreve a consistência perfeita e harmoniosa de toda a sua pessoa e obras. Por consequência, reivindicar amor a Deus, como exigia o Shema, enquanto nutro pensamentos duros sobre o meu próximo é contrário à unidade da lei. Destacando que este não é apenas o grande mandamento, mas o primeiro de uma série consistente, e parte de um todo, e o Senhor afirmou que a lei é uma porque o legislador é um. Esta consistência perfeita é ainda mais maravilhosa quando consideramos a revelação bíblica de que Deus é três personalidades distintas existindo como um todo harmonioso. Que os três são um em essência, importância, vontade e propósito eternos, mas absolutamente distintos em pessoa e função, está claramente implícito, muitas vezes afirmado, mas nunca explicado nas Escrituras.
É a verdade a ser recebida pela fé, a ser desfrutada e sobre a qual construir. Na verdade, devemos tomar cuidado com todas as tentativas de explicar ou ilustrar o mistério da Santíssima Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, pois todas são inevitavelmente inadequadas e muitas vezes conduzem ao erro. Por exemplo, num extremo de aparente erro, estão aqueles, como os pentecostais unicistas e outros, monoteístas ou que abraçam variações da antiga heresia do ossabelianismo, ou que Deus é uma pessoa que só aparece em diferentes formas. Cuidado com a analogia que tentam explicar a Trindade com as figuras do gelo, água, vapor. No outro extremo do erro, estão aqueles que acreditam em 3 ou mais, como no caso dos Mormons, os deuses separados. Cuidado com a analogia do ovo ou casca clara gema. Na verdade, não aceitando a doutrina da Trindade, os muçulmanos acusam os cristãos de serem triteístas e acreditando em 3 deuses, não em um. Em algum ponto intermediário estão os equivalentes arianos modernos, como as chamadas ou testemunhas de Jeová, que ensinam a heresia de que Cristo é uma divindade criada de forma inferior. Contudo, como afirmou o Senhor Jesus, a verdade da unidade de Deus não é apenas inesgotável e profunda, mas intensamente prática. Assim como as 3 pessoas da divindade são inteiramente uma só em santa vontade e propósito, também devemos ser um com elas. Assim como a divindade não existe em partes fragmentadas, também não há espaço para inconsistências hipócritas e compartimentadas na vida de um crente. Na verdade, as nossas relações uns com os outros devem ser caracterizadas pela mente humilde e amorosa de Cristo, se quisermos que a nossa profissão de amor a Deus seja mais do que o anel vazio da hipocrisia. Finalmente, na véspera de sua crucificação, o Senhor Jesus orou por seus discípulos, dizendo, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo acredite que tu me enviaste, para que eles sejam aperfeiçoados em um, e para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como tu me amaste. João 17 versos 21 a 23. Na realidade, o amor mútuo do corpo de Cristo é uma prova incontestável da nossa unidade com Cristo e da sua reivindicação de ser um com o Pai que o enviou.